Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro da Sorocabana. Com a presença de todos os vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal. E o senhor secretário João Roberto Delbem fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei Complementar número 30/2008. Poder Executivo dispõe sobre a ampliação de vagas para o emprego de operador de motonivelador. Projeto de Lei número 10/2008 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, dispõe sobre denominação de logradouros públicos no distrito de Juquiratiba. Requerimento número 60/2008, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer do Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria Municipal de Educação, informe em que fase se encontra a revisão do Estatuto do Magistério Municipal, bem como se foram alterados os quadros de professores PEB 1 para que sejam adequados os monitores e páginas. Senhor presidente. Visão. É PEBIM, não é PEB 1. Porque tem PEB É também. PEBIM A. É a nova classe de professores onde será enquadrado monitores e páginas. Tá? Então, retificando, né? Se já foram alterados os quadros de professores, PEBIM 1, PEBIM A. PEBIM A, para que sejam adequados os monitores e páginas. Requerimento número 61/2008, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer do Poder Executivo Municipal que informe se há estudos para a construção de escola nas proximidades da Coab 4, Jardim Santo Antônio e Jardim São Benedito. Requerimento número 62/2008, de autoria do vereador João Roberto Delbem, requer do Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras, justifique a não execução da galeria para a captação de águas pluviais oriundas da Avenida Prefeito José Gorga. Moção de pesar número 73/2008, a família do senhor Antônio Laurenti, de autoria do vereador João Roberto Delbem e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação número 74/2008, a Casa Alexandre, pelas novas instalações de seu estabelecimento, demonstrando espírito empreendedor de seus proprietários, de autoria do vereador José Tadeu Almada Neder. Moção de congratulação número 75/2008 ao Dr. Ricardo José Simão Chaguli, pela posse como presidente do Lions Clube de Conchas, bem como a toda a sua diretoria, de autoria do vereador José Tadeu Almada Neder. Moção de congratulação número 76/2008 ao jovem Benito Scalise Monteiro Campos, por sagrar-se vice-campeão juvenil de karatê, categoria de faixas marrom e preta, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Moção de congratulação número 77/2008 ao senhor José Oscar Pavan, prefeito municipal,
pela conquista do novo prédio do Fórum de Conchas, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Moção de agradecimento número 78/2008, a deputada estadual Maria Lúcia Amari, pelo empenho junto ao governo do estado em doar uma ambulância para o município de Conchas, de autoria dos vereadores Omar Miranda Silva e Wilson Benedito Desidério. Pela ordem, senhor presidente, eu solicito a vossa senhoria que seja incluído nessa moção o nome do vereador Miguel Jorge Mir, porque essa ambulância foi um pedido dos 3 vereadores do PSDB, e na época vossa excelência estava no partido. Então eu gostaria que fosse incluído o vosso nome nessa moção, tanto o meu como o do Wilson e de vossa excelência. Consulta o vereador Wilson também, que é autor da propositura. Não está incluso. Pois não, secretário. Indicação número 69/2007, de autoria do vereador José Tadeu Almada Neder, indica ao Poder Executivo Municipal que elabore projeto urbanístico para a região destinada à construção do Fórum e do Paço Municipal. Indicação número 70/2007, reiteração, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, solicita do Poder Executivo Municipal que, através do Departamento de Obras, efetue a construção de um abrigo no ponto de ônibus localizado na rotatória da rodovia Nivaldo Lopes, com a estrada que dá acesso ao Porto Intermodal. Indicação número 71/2007, de autoria do vereador João Roberto Delbem, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue o asfaltamento da Avenida Prefeito José Gorga, em frente ao campo do Conchas Futebol Clube, bem como a limpeza e arborização do canteiro central. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Cid. Só no sentido de fazer um adendo aí nessa indicação do vereador João Roberto Dalben, que é muito bem pensado, mas fazendo esse registro que já tem 3 indicações de autoria desse vereador, nesse sentido de asfaltamento em frente ao campo do Conchas, e acho que umas 2 do vereador Tadeu Almada Neder também. Esperamos que o prefeito atenda aí esse reforço do vereador João Roberto Delbem também, através dessa indicação 71/2007. Então, corrigindo as indicações, onde se lê 69/2007 é 2008, por um erro de digitação, saiu a data 2007, mas é 2008, tanto da indicação 69, da indicação 70 e agora da 71, e também a indicação número 72, são todas 2008. Pois não, secretário. Indicação número 72/2008, reiteração, de autoria do vereador João Roberto Delbem, solicita ao Poder Executivo Municipal providências no sentido de se executar a implantação de guias e sarjetas, bem como o asfalto na Rua dos Tomazelas. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Solicito a vossa excelência e a todos os vereadores dessa casa a inclusão do projeto de lei complementar número 30/2008 do Poder Executivo, que dispõe sobre ampliação de vaga para emprego de operador de moto niveladora. A prefeitura está necessitando de mais um funcionário. As máquinas estão sem operador e é com urgência, então eu gostaria que fosse votado ainda essa noite para que a gente possa estar atendendo a demanda das estradas. Eu consulto o plenário sobre a propositura do nobre colega. Então está incluso em ordem do dia o projeto de lei complementar número 30/2008. Não havendo mais nada... Pela ordem, senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de solicitar à mesa diretora e aos demais que fosse incluída uma moção de pesar à ex-primeira-dama Ruth Cardoso, mulher do presidente Fernando Henrique, que é líder do PSDB, o qual eu represento nessa casa, e foi a mulher que implantou os programas sociais que hoje a gente conhece como Bolsa Família.
na época era Bolsa Alimentação, certo? E que era conhecido. E ela foi a grande líder dentro da classe carente, porque ela, como esposa do presidente, na época, ela esteve em quase todas as favelas do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, fazendo os levantamentos pessoalmente da situação da pobreza em nosso país. E ela faleceu, eu acho que eu gostaria dessa moção e que fosse enviada ao presidente estadual do partido e ao presidente nacional do partido PSTB. E a família dela também. Agradeço os demais. Da inclusão em pauta. Então a moção receberá o número de 79, moção de pesar número 79, 2008. Não havendo mais nada, passamos à tribuna livre. Eu convido o vereador Omar Miranda Silva para fazer uso da tribuna livre. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, se faz necessário o uso da tribuna, hoje, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a essa mesa e os demais que permitiram a inclusão dessa moção de pesar a essa grande líder que foi Ruth Cardoso, a ex-primeira dama que saiu pessoalmente viajando e conhecendo a pobreza no Brasil. Nós tivemos diversas primeiras damas aí em nosso país, mas ela foi a única que esteve pessoalmente nos piores lugares, conhecendo a pobreza de perto, pedindo ao presidente, implantando os programas sociais. Ela foi uma das pessoas que mais lutou para o desenvolvimento das pessoas carentes. E uma das grandes pessoas que insistiu muito no estado de São Paulo para que tivesse a FATEC, que as pessoas carentes tivessem condições de fazer uma faculdade. Então, ela era uma grande socióloga e ela batalhou para isso. E esse fruto hoje, o Bolsa Família e a FATEC, é um dos trabalhos dela. Para quem não sabia, hoje fica sabendo. Também gostaria aqui de agradecer a deputada Maria Lúcia Amar, a qual ela atendeu o pedido dos vereadores Omar, Wilson e Miguel Jorge Mir, atendendo ao nosso hospital uma ambulância. O município de Conchas, desde 2004, não recebia ambulância para o nosso hospital. Até essa Casa de Leis chegou a devolver um recurso para que fosse comprada uma ambulância para o Hospital de Conchas, que o hospital está tendo grande dificuldade em atender a demanda de nossa população. E nós recorremos à deputada, mandamos ofício e ela atendeu, essa ambulância chegou ontem e já está atendendo toda a nossa população. Então ela merece o nosso agradecimento. Gostaria de, já que está a presença aqui do senhor secretário de Estrada e Assuntos Rurais, eu gostaria de solicitar a ele também, além da atenção que ele está dando ao bairro dos Polis, ao distrito de Curitiba essa semana com as máquinas, eu gostaria que ele colocasse, além do maquinário, colocasse os pedregulhos em alguns trechos lá, mas também que desse uma cuidada à nossa Estância Cristal aqui em Conchas. A população da Estância Cristal não está conseguindo entrar na Estância Cristal e pediram que hoje eu pedisse a ele. Ele estava com dificuldade de um funcionário para operar a máquina, nós colocamos hoje, estamos colaborando com ele e vamos pedir a colaboração dele também. Gostaria de registrar que essa semana também teve um fato muito marcante. Nós estivemos na Secretaria da Justiça em São Paulo, recebendo o recurso doado pelo governador José Serra, do Fórum para o município de Conchas. E a gente tem que estar sempre com a verdade e pautar com a seriedade junto à nossa população.
Todo mundo sabe, todo mundo conhece, sabe que esse é um trabalho do prefeito José Oscar Pavan, de quando ainda ele era vereador. Só que hoje se concretizou o convênio. Só que a gente tem que ressaltar todas as pessoas que participaram dessa luta. Nessa luta teve os vereadores da gestão administração passada, o presidente, ex-presidente e hoje vereador Agenor, que em acordo com o prefeito do PSDB, José Luiz Miranda, devolveu o dinheiro da Câmara, a Prefeitura também deu uma parte e comprou o terreno para a construção do fórum. É isso que é fazer política. É trabalhar sempre unido, em prol da população, não deixando pessoas se angariar e falar que fez sozinho. Houve um trabalho em conjunto dos outros vereadores, do vereador José Oscar Pavan, hoje atual prefeito, do Agenor, que era presidente da Câmara e a mesa diretora da época, e do ex-prefeito Zinho Miranda, que também faz parte do PSDB. Então o PSDB também colaborou na aquisição do terreno e o governo do PSDB também colaborou agora concretizando esse sonho para o município de Coxa. Existe a contrapartida, a nossa população vai pagar, sim, um preço por essa construção do fórum. A gente sabe que tem as dificuldades, mas nós vamos enfrentar essas dificuldades da contrapartida juntos, porque isso é um patrimônio para o nosso município. Gostaria também de ressaltar aqui, senhor prefeito, e está solicitando ao senhor, através do requerimento, aqui número 61, de minha autoria, nós temos um terreno que margeia Coab 4, Santo Antônio e o loteamento São Benedito. A atual escola não comporta mais aluno. Daqui uns dias, nós vamos ter novos moradores. Nós temos mais crianças que estão para entrar. Tem quase 60 crianças na lista de espera da educação infantil na escola da Coab 4. Então, nós precisamos que o senhor já comece com um trabalho para a construção de uma nova escola. Sim, vereador, permita uma parte. Com a palavra, vereador Tadeu. Senhor vereador, eu apenas gostaria de observar a bem colocada indicação aí nesse sentido da construção de uma escola aí nas proximidades da Coab 4, Jardim Santo Antônio e Jardim São Benedito. Não resta dúvidas de que existe necessidade pela densidade populacional daquela região. Agora, o que muito me admira é o senhor prefeito querer construir uma creche e escola aqui no bairro de Joanim Pares, onde, ao que me consta, não existe essa necessidade tal qual existe lá em cima. Apenas se trata de escolher o local, definir a prioridade. Quer dizer, eu não sei se isso, Vossa Excelência, se lembrou dessa escola que ele pretende, escola creche ou creche escola, aqui no bairro de Joanim Pares. Não sei se Vossa Excelência se lembrou, porque na verdade trata-se de mais um absurdo. Se existe uma verba destinada pelo governo para a construção, que se escolha com critério local, e não no local onde não há necessidade. Então é essa a observação que eu faço a Vossa Excelência, no sentido de, nessa indicação, dizer que está fácil aqui. Já existe o recurso, é só fazer a escola no lugar onde a população precisa. Agradeço a parte do vereador. Eu tenho conhecimento, sim, do recurso que o senhor prefeito conseguiu para a educação infantil, através do governo federal, do PROL Infantil, até, ressaltando, quem alertou o senhor prefeito que existia esse programa foi eu e o vereador Wilson, que trouxemos uma documentação para ser preenchida, já falei até em tribuna sobre isso, e o senhor prefeito conseguiu. Agora eu gostaria que ele escolhesse realmente a prioridade, porque nós temos uma demanda muito grande, e nós vamos colocar mais uma população lá, e nós não vamos ter que pôr ônibus e trazer aqui embaixo. Então seria outra dificuldade. Também... Vereador Amar. Sim, permita uma parte.
Lembrando, entrando um pouco nessa questão aí da escola, que a administração passada do ex-prefeito José Luiz Miranda desapropriou uma área próxima à Coab 3 com o intuito de construção de escola. São mais de 7 mil metros quadrados de terreno para a construção da escola. Está lá parado. Por que vai construir nessa área até que uma área que a gente não sabe nem a estabilidade do solo para suportar uma construção desse tamanho, já que ali é produto de aterro, não é um solo firme? Por que não se constrói lá entre Coab 3 e Coab 2, que vai estar beneficiando uma grande quantidade de densidade populacional que usa a creche, principalmente aqui a Maria Antônia? Então o terreno já tem, a prefeitura já deixou comprado, o ex-prefeito comprou, o recurso está aí, já está na conta, porque a Câmara já até recebeu um comunicado do Ministério da Educação que já está aí o recurso, 700 mil. A obra é mais de 1,2 milhão, tem uma contrapartida da prefeitura também, não é só vir o dinheiro do governo federal e não construir, mas lembrar desse terreno que já tem e objetivando a construção da escola. Muito obrigado, vereador Marco. Sim, se permite uma parte, vereador? Permito. Vereador Tadeu. É justamente isso que existe necessidade da gente insistir. Por quê? Porque, na verdade, o prefeito demonstra o quê? Uma vocação muito grande para fogueteiro. Ou seja, ele gosta de soltar rojão, ele não gosta de raciocinar. O vereador Miguel lembrou, mas essa situação aqui de um terreno destinado numa área que atende a população. O prefeito, que se diz tão preocupado com a população mais carente, que comece a raciocinar, meu Deus do céu. Por quê? Porque de nada adianta construir uma escola no local onde não existe uma população que vá ocupá-la. Como bem disse o vereador Mar, vai haver necessidade do quê? De transportar essas crianças do ponto mais distante da nossa cidade. Além do que, como também lembrado, trata-se de um terreno aterrado, cujo centro dele passa uma canalização, passa água embaixo. Então, tudo nos leva a crer, o bom senso nos leva a crer, que não tem sentido construir uma creche-escola ali. Principalmente, repetindo, da existência de um terreno em outro local e da necessidade da população desses bairros citados na indicação. Muito obrigado. Senhor presidente, senhor vereador, eu estou atentando para essa localidade e respeito a opinião dos demais vereadores. Eu acho que realmente a gente precisa discutir muito o assunto. É que eu vejo uma grande preocupação da população do bairro Santo Antônio e da Coab 4. Hoje já existem moradores trazendo crianças aqui embaixo. Tá? A educação infantil, existem mulheres que deixou de trabalhar porque não tinha vaga na escola lá em cima. E não é uma, e não é duas. Eu tenho minha mãe que reside um pouco lá, reside um pouco em Jucuratiba, e eu tenho um grande contato com o pessoal de Santo Antônio, e conheço várias mulheres que não estão trabalhando hoje porque não conseguem pôr a criança, não tem vaga. A escola está dividida até com divisórias lá em cima. Então, eu gostaria que ele se atentasse. Lembrando que o posto de saúde de lá, já existe uma indicação e existe um recurso do governo do estado que pode ser firmado convênio para pôr horário do trabalhador e um médico do PSF atender aquela população 2 ou 3 vezes por semana à noite. Porque aquela população que trabalha, ela não pode pegar as guias e as receitas durante das 7 às 5. Daí, elas têm que faltar no serviço para poder pegar. Um dia para pegar a receita, outro dia para fazer o exame, outro dia para fazer o medicamento. Então, aquele posto de saúde na Coab 4, ele tem que funcionar à noite, no mínimo 3 vezes por semana, senhor prefeito. A prefeitura tem condições para isso. Antes de inaugurar, eu gostaria que Vossa Excelência se atentasse por isso. Também gostaria de salientar a essa Casa de Vereadores, que estão vendo esse projeto de lei número 10, de minha autoria, que é sobre a denominação de logradores públicos no distrito de Jucuratiba. O distrito de Jucuratiba tem a rua Pedro Salgado. Só que essa rua não existe lei. Ela só existe no dito popular.
Quando foi solicitado um recurso de guia e sarjeta junto ao governo do Estado, foi solicitado a lei que criou essa rua. Nós não encontramos. Nunca foi criada essa lei. Ficou por dito popular. Por que é Pedro Salgado? Porque o nome do senhor era Pedro Carlos de Arruda, e ele era conhecido como Pedro Salgado. Então a gente está simplesmente regularizando a situação para que essa rua futuramente possa receber uma verba do Estado. A rua do lado era conhecida como a Rua Agenor Vieira Machado. O homem homenageado chama-se Agenor Machado. Certo? E a lei também não foi encontrada. Então nós estamos regularizando em homenagem à família Machado de Chicratiba. Só para concluir, senhor presidente, como Agenor Machado, pelo mesmo motivo, não se encontra nos registros de cartório nem na prefeitura. Quando você vai pedir uma verba, você tem que levar a documentação. E as leis que criou não se encontram. Então é só a título de regularização. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu convido o vereador Sidney Vieira de Miranda para fazer uso da tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, até não eu ia pedir dispensa do uso da tribuna, senhor presidente, mas eu estava ouvindo ali quieto o vereador Omar divulgar as conquistas do senhor prefeito essa noite. E fica difícil a gente ficar quieto. Porque, de repente, divulgando as conquistas, daqui a pouco a gente começa já a ludibriar a população de novo, e lá vai para mais 4 anos, Conchas no abismo. Nós temos aqui hoje, tem uma moção da vereadora Eva. Eu não tenho nada contra o trabalho da vereadora Eva, que faz o trabalho dela, faz um trabalho social na cidade de Conchas. Mas, por exemplo, uma moção parabenizando José Oscar Pavan, prefeito municipal, pela conquista do novo prédio do Fórum. E o vereador Omar divulgou essa conquista. E nominou muito bem aqui o trabalho da Câmara Municipal. Né? Os vereadores também foram atrás para construir o Fórum de Conchas. Mas nós não podemos deixar passar despercebido, vereador. É no sentido de que quem vai na represa de Conchas, na estrada da represa de Conchas, vê lá um galpão, um barracão abandonado, onde hoje é utilizado para prostituição, uso de entorpecente, um patrimônio, dinheiro do povo jogado fora. Sabe por quê? Não tem a contrapartida. Está parado aquilo lá. Um convênio, uma construção da administração passada, que essa administração não conseguiu organizar. E precisa, o município precisa, que é a coleta seletiva do lixo. Nós vemos aí a campanha, vamos limpar o Rio de Conchas. Vereador, vamos limpar o Rio de Conchas. Os lixos, as lixeiras todas sobrecarregadas em todos os cantos da cidade. A coleta do lixo não funciona. Mas a coleta seletiva já era para estar funcionando aí há mais de 6 anos, gente. Então nós temos que tomar cuidado, que eu acho que Conchas, do jeito que está, no planejamento orçamentário, não tem cacife não para dar uma contrapartida para uma construção do fórum aqui. É muito difícil. Falando atualmente. Então, de repente, contrapartida de construção de creche escola, As casas do São Benedito, o loteamento de São Benedito, por exemplo. Eu não sei quem que foi a pessoa inteligente que saiu falando que vai ser entregue quinta-feira, mais tarde sábado. Gente, vamos parar de ludibriar o povo, cidadão. Sabemos o desespero do senhor prefeito de querer entregar as casinhas do loteamento de São Benedito. Mas tem que falar a verdade para o cidadão. Tem que falar a verdade para o povo. O problema do Grapuabe,
as certidões negativas do INSS, da CDHU. Então, são coisas que a gente fica preocupado e a gente respeita o trabalho de cada vereador aqui dentro dessa casa. Mas, às vezes, que nem, por exemplo, eu gostaria de estar votando a favor da moção de autoria da vereadora Eva. Por quê? É uma vereadora que vem fazendo o trabalho. Quando o prefeito precisa dela, ela está aqui. Quando o município precisa, estamos aqui aprovando os projetos. Nós aprovamos quantos projetos para assinatura do convênio do Fórum? Aprovamos. Só que precisa ter uma consciência de que tem a contrapartida, não é chegar fazendo festa, sortando rojão por aí, tentando enfeitar o pavão do pavão. Então, a gente tem que fazer um alerta, porque às vezes que nem os vereadores têm credibilidade aqui, gente. Todos nós defendemos os nossos partidos políticos, estamos aqui praticamente já estamos nas eleições, mas só que tem que ver certinho, para a gente não começar... Olha os postos de saúde, por exemplo, o vereador Omar falou, posto de saúde, na Coab 4. Primeiro precisa ver se vai ter médico lá para atender, porque no hospital, quantas reclamações a gente não tem de falta de médico? Nos postos de saúde, quase todas as sessões da Câmara a gente reclama aqui, que médico entra de licença, entra de férias e não avisa o paciente para ser atendido, gente. Então, quer dizer, precisa primeiro organizar o que tem, para depois você preencher aquele que ainda não inaugurou. Por que não inaugurou ainda? Quanto tempo faz que está esse posto de saúde aí para ser entregue? Então, quer dizer, precisa ser falado aqui alguns alertas para não deixar passar em branco. Então, não é querer ser chato ou querer desmerecer o trabalho de ninguém. Mas a gente tem que fazer essas ponderações aqui, senhores vereadores, porque senão daqui a pouquinho a gente começa aí a passar coisas à população que não é o que realmente representa ser. Então a gente faz essa colocação. Pois não, presidente. A vereadora Eva e o vereador Darcy solicitam a parte, Vossa Excelência. Pois não, vereadora Eva. Com a palavra, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Sidney citou aí, né, que o Omar falou algumas coisas do prefeito e também citou meu nome sobre a moção e disse que logo vamos estar ludibriando o povo. Eu discordo com isso, porque eu fiz a moção sobre a verdade. Não é vereador que está ludibriando o povo, vereador. Tudo bem, então, porque... Eu não me sinto à vontade em votar... Não, isso é um direito moção, seu, né? Estou de acordo, jamais, nem vou pedir para isso. Certo. E só eu acho, como nesta casa nós mostramos a verdade, falamos das coisas erradas que o senhor prefeito faz, eu também achei que deveria, né? Tem sim, como eu fiquei sabendo aí, né, também obra do vereador Genor, né, outros que fizeram também merecem, então a moção, eles também, com certeza, como também eu acho que o senhor prefeito mereceu, porque eu sei, né, que ele também lutou muito para a construção desse fórum. Então foi por esse motivo, e eu concordo que você não vote, tem todo o direito, mas eu acho que ele tem. Eu, né, fiz a moção porque sei que foi um grande esforço que ele fez, então merece que seja feita essa moção. Tá? E está correto a vereadora, mas é a assinatura do convênio, né? Sim. Lá em São Paulo foi feita a assinatura do convênio. Foi. Agora a gente tem que ver, e vamos torcer para isso, eu tenho certeza que Vossa Excelência, vereadora, vai ficar em cima, para que saia as papeladas. Ficar, claro. Não perder o convênio, que nem já aconteceu de perder convênio. Tá certo, não, o que eu vou poder. Agora o que eu faço, só um alerta aqui, porque às vezes tem gente que fala, não, ela conseguiu o fórum para conchas, e o vereador, a Vossa Excelência sabe, é muito cobrado disso. Qual é o vereador, dentro dessa casa de leis aqui, que não é cobrado, que entrega aquelas casinhas lá em cima? É todos. Às vezes a gente já não tem mais nem o que falar para o cidadão. Eu ligo lá para o Neto. Neto, fala para mim a verdade, porque ele é um técnico, né, que entende de todos os trâmites lá do setor de obra. Daí ele fala, Sidney, não existe possibilidade de entrega quinta-feira, quem falou isso mentiu, porque está assim, é tempo indeterminado. Então, quer dizer, não sei quem, às vezes na vontade, na ânsia, ou de... O senhor prefeito estava numa carreata lá, eu fiquei sabendo. Queriam tirar o homem de dentro do carro para bater no homem. Também não pode isso. Mas são pessoas que estão desesperadas para querer a casinha.
Agora, aí no desespero, fala, não, quinta-feira que vem vai ser entregue. Mas não é assim que funciona. Depois ligam lá na rádio, lá, 10, 15 pessoas perguntando. É a quinta-feira mesmo, se não é isso, é verdade? Aí eu ligo lá para o Neto. Tempo indeterminado. O que é tempo indeterminado? Ninguém sabe o dia que vai ser, gente. E quando for, vai ser divulgado, com carro de som na rua, vai ser comunicado à população, vai ser chamado os contemplados. Então tem que falar a verdade, não contra a vereadora de jeito nenhum. Tem todo o direito, mas o prefeito fez a função dele como prefeito, assinar o convênio, como assinou o convênio da construção da creche escola também. Mas precisa ser o trâmite do documento, tudo certinho, bonitinho, as inadimprensas da prefeitura estão em dia, para receber os recursos para isso. O vereador Darciso solicita a parte de Vossa Excelência também? É, vereador. Com a palavra, o vereador Darciso. Presidente, nobres colegas, quando o senhor toca na parte da saúde aí, eu testemunho alguma coisa durante a semana que passou, sobre médico, a dificuldade de ortopedista. Tem um médico aí que vem atender, e eu acho que eu comentei no hospital, tem que escolher o dia para quebrar o pé, quebrar o braço, porque é calamitoso a situação nessa. Eu tive a oportunidade de trazer um paciente que caiu do cavalo em Jiguiratiba, e por sinal foram 2 ou 3 acidentes de cavalo em Jiguiratiba, e um teve que ir para São Paulo, que não ia aguentar, porque o médico só dali 5, 6, 8 dias que volta novamente. É uma vez por semana, limitado 15 acidentes. Então, eu acho que teria que tomar uma posição para que não aconteça essa situação, como repetindo, tem que escolher, eu falei, os enfermeiros não são culpados, falei, tem que escolher o dia para quebrar o pé, o braço. Só ontem quem foi engessado o braço dessa pessoa. E outro que não pôde esperar, tinha um pouco mais de recurso, então foi para São Paulo. Então eu acho que nós temos que tomar essa providência, e o senhor prefeito, olhar essa situação aí do ortopedista. Seria isso, senhor? Realmente o que o vereador Darciso acaba de falar aí, e até essa Câmara contribuiu para o setor de ortopedia funcionasse muito melhor, mas o que eu já estou sabendo também, até na época o jornalista Zenir Monteiro cobrou e falou que ia divulgar isso no jornal. Eu quero saber se o diretor do hospital está tendo coragem, e a Secretaria Municipal de Saúde, de abrir a sindicância contra o especialista de ortopedia no hospital. Porque está cobrando consulta lá dentro, gente. E gente machucado lá esperando 10 dias para ser atendido e não vai. Eu vou cobrar a sindicância, a abertura de sindicância. Por quê? Chega de fazer vista grossa para o atendimento ao público. Vamos expurgar de vez esses aproveitadores que estão influídos aí na administração, querendo aí tirar vantagem, rapaz. Quando está certo, tem o meu apoio, mas quando está errado, e o senhor diretor do hospital tem que tomar providência, diretor clínico tem que tomar providência, secretário municipal de saúde tem que tomar providência. E a gente vai estar cobrando isso aqui, doa a quem doer. Está entendendo, senhor presidente? Vamos estar cobrando isso aqui porque a gente foi eleito para defender o povo. E não temo por ser véspera de eleição, não, que vou ficar lulinha, paz e amor, não. O que tem que ser certo, tem que ser certo. Então, estou sabendo do que está acontecendo, muita gente está sabendo, e eu vou cobrar. Vou conversar de perto e saber o que está acontecendo, e vou trazer aqui na sessão ordinária da Câmara. E acabou. Seria isso, senhor presidente. O vereador Omar solicita uma parte antes de Vossa Excelência concluir. Pois não? Com a palavra, vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereador. Vereador Sidney, eu concordo com Vossa Excelência em partes sobre o pronunciamento, mas quando eu disse sobre as conquistas, eu quis registrar aqui nessa Casa Excelência um pouco do trabalho de cada pessoa, tanto no fórum, como na ambulância, e para o povo, porque a conquista é do povo. Agora, sobre o problema administrativo do senhor prefeito, eu hoje não entrei no assunto, porque nós já conhecemos o decoro certeado.
Então, Vossa Excelência sabe disso, no entanto que Vossa Excelência preside uma SEM, que fui eu que solicitei. Então, sobre o problema administrativo, hoje eu não entrei no mérito do problema administrativo. Eu acho que quando há uma conquista para o povo e para o povo, eu só quis registrar, sem deixar ninguém de fora. Eu acho que quando a pessoa está certa, tem que ser falado. Quando está errado, tem que ser punido e tem que ser cobrado. Então, o que eu quis registrar aqui, nessa noite? O trabalho dos vereadores da administração passada, até do senhor José Oscar Pavan, do ex-presidente Agenor, naquela época, e do ex-prefeitozinho Miranda, e eu quis pôr o trabalho do PSDB, que o PSDB, tanto a nível municipal, a nível estadual, ele está em todas as conquistas do município. Eu quis fazer um registro. Eu hoje não entrei ainda na parte administrativa do senhor prefeito. É isso, certo. Senhor presidente, senhores vereadores. Só para concluir, senhor presidente, eu acho assim, está correto o vereador, não sou contra, Vossa Excelência está divulgando a conquista do prefeito aqui. Só que é o seguinte, temos que saber divulgar a conquista, mas explicar como que é essa conquista. Bonita a conquista do prefeito Rui Ferreira, lá da Inhambi. Só para concluir. Esse convênio que o prefeito assinou aqui, ele já inaugurou lá. Mas já inaugurou o prédio. Agora, nós vamos divulgar uma conquista, soltar fogos por uma coisa que será que vai organizar a documentação? Vossa Excelência é um dos vereadores que cansou de correr atrás para não perder prazo de convênio, vereador. Então eu admiro Vossa Excelência divulgar a conquista do prefeito aqui nesse sentido. Mas Vossa Excelência faz o trabalho político que Vossa Excelência achar que é melhor para você. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Convido o vereador João Roberto Delbem para fazer uso da tribuna em tema livre. Senhor presidente, caros colegas, não querendo ser repetitivo, mas insistente, eu não combinei nada com o vereador Sidney, mas nós vamos nos referir à mesma coisa. A gente tem ouvido algumas noites aí estardalhaços, buzinaços pela cidade. Aí nós procuramos saber o que é, e normalmente é alguma coisa que se conseguiu para a nossa cidade. Parabéns! Nós temos que conseguir bastante coisa para a nossa cidade. Então nós temos aí rojões, e sobe, desce, vai mostrar lá em cima, aqui embaixo. Tudo bem, conseguiu alguma coisa para Conchas. Mas esses rojões, que assim são soltados, para comemorar alguma coisa que ainda não aconteceu, que vai acontecer, não sei quanto tempo vai demorar, se há tanta necessidade, se há tanta urgência. Mas eu gostaria, senhor prefeito, que o senhor fizesse um grande estardalhaço nessa cidade. Soltasse rojão de norte a sul, de leste a oeste dessa cidade, para dizer que o senhor estava inaugurando as casas populares do Jardim São Benedito. Isso sim merece rojão, senhor prefeito. O senhor é voltado para o social, mas parece que não está entendendo a coisa. São 132 famílias que labutaram, que saíram do seu serviço, passaram a ser os mutirantes, os construtores da própria casa. Quanto tempo faz isso? O que o senhor tem feito para acelerar tudo isso? Será que é o próximo prefeito que vai inaugurar as casas populares do Jardim São Benedito? Do jeito que a coisa vai, eu acho que o senhor está esperando que seja assim. Eu acompanhei a construção, ia semanalmente ver o que estava acontecendo para ver as mudanças. Deixei de ir porque não acontecia nada. Voltei e fiquei sabendo que normalmente não está acontecendo nada. Existe um trabalho em cima daquilo que nós chamamos de pulmão e ali ficou. Não acontece mais nada. E como é que ficam essas pessoas que estão pagando aluguel desde dezembro esperando a inauguração dessas casas? Trabalha em cima disso.
Vamos soltar rojão para a inauguração das casas populares do Jardim São Benedito, que é o problema crucial da atual administração. É coisa que está na nossa frente, nos nossos olhos, e as 132 famílias têm urgência em entrar nessas casas. Existem problemas seríssimos, vidros são quebrados, fios são roubados. Quem que vai repor tudo isso? É dinheiro nosso, do povo, que já foi usado uma vez e está sendo que ser usado outra vez. Vamos trabalhar em cima disso, que está ali na frente dos nossos olhos, que vai fazer um bem para 132 famílias. Nós já estamos preocupados com escolas que vão ser necessárias para eles. Mas e as casas dele? Nem as casas não estão prontas. Vamos trabalhar em cima dessas casas. Prioriza. Que deu um milagroso secretário de obras que veio para resolver os problemas de Conchas. E lá em Brasília buscar essas coisas, não precisava trazer um secretário de obras. Eu quero ver o secretário de obras trabalhar nas coisas de Conchas. Vai lá nas casas populares, acelera tudo aquilo. Aciona a Sabesp para colocar aquela bomba da elevatória, que está esperando até agora. O esgoto está voltando, está tendo problemas. Tem que resolver tudo isso. É o problema imediato da nossa cidade. É o problema crucial da sua administração, que o senhor não está tentando e nem conseguindo resolver. Se tem problema de cartório, outros problemas, isso daí dá até para passar por cima, mas o problema é colocar esses moradores, tirar da onde eles estão pagando aluguel, às vezes até sem poder, e colocar nas casas que eles têm direito, que eles ajudaram a construir. Isso sim é uma grande vitória para a nossa cidade, para essas pessoas que fizeram de tudo para ter a sua casa. Aí sim eu gostaria de ver aquela carreata passeando pela rua, soltando rojões porque foram inaugurados e essas 132 famílias entraram nas casas que têm direito. Isso sim é uma administração voltada para o social. É isso que eu gostaria que acontecesse. Dizer também, já que eu tenho algum tempo, que eu tenho lutado incessantemente. Eu gasto o telefone da Câmara para o secretário de obras, para todo mundo na prefeitura, para ver se as coisas acontecem. Na Sabesp. E finalmente eu recebi uma boa notícia, que a prefeitura pagou a Sabesp para construir água e esgoto na rua Guarantã, que eu luto tanto, faz 3, 4 anos, ali na cidade, sem água e sem esgoto. Os moradores não têm culpa nenhuma se o loteamento foi irregular, se tem algum problema. O problema é que tem que dar o direito deles, de ter água e esgoto nas casas onde foram construídas. E isso daí vai ser agora, porque pagou-se a Sabesp essa obra. Só que quando eu liguei na prefeitura, tem outro problema. Não sei se vai acontecer. Porque precisa contratar um topógrafo para saber a largura da rua, o direcionamento da rua, que nem isso aconteceu. Só que para fazer também a água e esgoto nesse lugar, que é no centro da cidade, por isso que eu insisti tanto, precisa ter guias e sarjetas. E nem isso a prefeitura é capaz de fazer para facilitar para a Sabesp ter um direcionamento, uma referência para construir. Não é capaz de construir guias e sarjetas nesse local que é no centro da cidade. Então a Sabesp se propôs a fazer sem guia e sarjeta, porque esse pessoal não pode esperar mais sem água e sem esgoto ali na cidade. O esgoto, eles tiveram que poluir um rio que já estava despoluído, sem saber o que vai fazer. Então eu espero que contrate logo esse topógrafo, que resolva de vez essa situação e que faça acontecer água e esgoto para esses moradores. Mas junto também, não custa nada colocar guia e sarjeta. Então eu espero que o senhor secretário de obras, que foi comigo ver tudo isso e não resolveu coisíssima nenhuma,
Ele mostre por que ele está aí, por que ele é secretário de obras. Ou se ele usou esse cargo só para entrar na prefeitura. Mostre serviço. Vai lá na rua Guarantã, faz acontecer água e esgoto pela Sabesp e guias e sarjetas. Ali é centro de cidade. Isso que é administrar. E dizer também de uma outra coisa que eu tenho acompanhado, que é sobre o nosso meio ambiente. Eu luto pela preservação do meio ambiente. Mas se você der uma passeada pela nossa cidade, você vê lixo jogado em qualquer lugar. E eu quero acentuar um lugar que está virando um lixão. E eu acho que tem que ter uma solução. Se você for ali pela Olaria do Loure e vai pelo bairro do Pará, você vê um verdadeiro lixão à esquerda. Ali quando você vai indo para aquela ponte para ir para o bairro do Pará. É um verdadeiro lixão. Eu não sei como é que uma pessoa tem coragem de levar o lixo no lugar onde não é lixão. Se vocês derem uma passeada ali, vocês vão ver a sujeira que está naquele lugar. Já comentei com o secretário do Meio Ambiente, ele teve a boa vontade de colocar uma caçamba, pois eles jogam o lixo fora e não jogam dentro da caçamba. Então eu peço ao morador desse terreno, que eu não sei quem é, que faça uma cerca, feche e ponha proibido jogar lixo, porque ali está virando outro lixão. Não chega o nosso aterro sanitário, não chega lá onde tira o cascalho, que também virou um lixão. Essa cidade acontece de tudo. A gente está cansado de reclamar, mas nós não temos o poder de fazer acontecer. Imagine se nós não tivéssemos esta tribuna para passar pelo menos aquilo que nós sabemos que tem que acontecer, mas não existe boa vontade para fazer as coisas acontecerem. E são coisas simples. Simples e que não vai despender dinheiro nenhum. É só ter boa vontade. É só olhar as coisas acontecendo na nossa cidade. Senhor secretário de obras, pegue o carro e vai ver tudo isso que eu estou falando e tenta resolver o problema. E daí nós vamos com o Rojão junto. E eu saio na passeata daí. Muito obrigado. Eu farei uso da tribuna. Passo a presidência interina ao primeiro secretário João Roberto Delbem, ao vice-presidente Sidney Vieira de Miranda. Convido para fazer uso da tribuna em tema livre o presidente da Câmara, vereador Miguel Jorge Mir Neto. Senhor vice-presidente, senhores vereadores, ocupar a tribuna depois do vereador João é complicado, porque ele abrange todos os assuntos pertinentes e coloca de forma tão incisiva e clara. Mas ainda restou alguma para comentar. Diante de tudo aí que foi colocado aí pelos vereadores, a respeito do fórum, a respeito da escola, a respeito da ambulância, o que mais chama a atenção é que em plena 4 horas da tarde, em vez de estar todo mundo trabalhando, estão fazendo carreata, descendo a Rua São Paulo e subindo aí para soltar rojão. Digo isso aí, o secretariado, o senhor prefeito, uma ambulância. Ah, uma ambulância é importante. Mas lógico que é importante. Mas a Câmara, em novembro do ano passado, a pedido do vereador Wilson e de todos os outros vereadores, doou 50 mil reais para a prefeitura comprar ambulância e já está indo para 9 meses e não comprou a ambulância. Tem 50 mil reais de dinheiro da Câmara depositado na conta da prefeitura. E aí é um exemplo de como é ruim de administrar o senhor José Oscar Pavan. 50 mil reais, não sei fazendo o que lá, parado no banco. E Concha sofrendo, esperando a boa vontade do governo estadual mandar ambulância. E aí vai soltar rojão, queimando o dinheiro do povo para soltar o rojão por causa de uma ambulância. Sendo que o dinheiro está lá há 9 meses parado lá na administração. Então são essas coisas que a gente às vezes vem e coloca, todos os vereadores colocam. O direito de soltar rojão e fazer festa é livre e faz cada um. Mas beira até o sarcasmo, ao deboche com toda a população, sabendo que o dinheiro está lá parado. Foi aqui por decisão de todos os vereadores. À época o secretário da Saúde pediu, nós encaminhamos 50 mil reais. Diz que já tinha sido feita licitação, mas cadê a ambulância? É ruim da administração, senhor José Oscar Pavan, não tem jeito. Falar um pouquinho da doutora Ruth
Cardoso, que faleceu, ela tinha bronca de ser chamada de primeira-dama porque não era essa a função que ela tinha destaque. Ela, como antropóloga, doutora. E realçar a ética com uma das mais importantes qualidades dessa pessoa, dessa mulher. Hoje está em moda em se falar de mulher em candidatura aí do PSDB, mas nós tínhamos uma doutora que sabia levar o nome do PSDB, meu ex-partido, lá no alto. Uma mulher que respeitava a ética, uma mulher que respeitava os amigos de luta, uma mulher que não esquecia de quem ajudou a chegar onde ela estava, de quem deu as mãos e trabalhou, uma doutora que não pisou nas pessoas para subir e alcançar aí um cargo dentro do seu partido. Essa era a doutora de verdade, a doutora Ruth Cardoso, que faleceu e que vai deixar uma lacuna muito grande na nossa terra. E acho que devia ser seguido esse exemplo. Não dar as costas para os amigos que te empurraram, que te ajudaram, e jogar tudo por trás em troca aí de vãs momentos aí de euforia, achando que está chegando em algum lugar. As pessoas deviam aprender com a doutora Ruth. Doutora porque tinha doutorado. Essa é a verdade. Doutora porque tinha feito tese de mestrado, tese de doutorado nas áreas que ela trabalhou. Então é lamentável para o nosso país a perda de uma pessoa de tão alto valor e que cada vez as pessoas deveriam se espelhar mais, e é um exemplo vivo que a gente perde, assim como já foi Mário Covas, entre outros, Franco Montoro, pessoas que representam a história do PSDB, representam a história da política do Brasil. E a história da política do PSDB em Conchas também está esquecida de quem alavancou e fundou esse partido aqui na nossa cidade. Deveriam se aprender com os erros que estão sendo cometidos. Agora não adianta ir lá, as favas já estão contadas. Tinha que ter feito isso antes. É isso, senhor vice-presidente e senhores vereadores. Eu volto a palavra ao vereador presidente da Câmara, Miguel Jorge Mir Neto. Não havendo mais ninguém em tribuna, passamos à ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 30/2008 do Poder Executivo, que dispõe sobre ampliação de vagas para o emprego de operador de motoniveladora. Em discussão. Senhor presidente, Pois não. Haverá supressão de turno nesse projeto? Bem lembrado, vereador. Então consulta antes de colocar em pauta a supressão do turno do referido projeto. Está suprimido o turno, votação em turno único. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação, votação nominal, vereador João Roberto. Favorável. Vereador Darciso. Favorável. Vereador Wilson. Favorável. Vereador Agenor. Favorável. Vereador Sidney. Favorável, senhor. Vereadora Eva. Favorável. Vereador Tadeu. Favorável. Vereador Omar. Favorável. Projeto de Lei Complementar número 30/2008 do Poder Executivo, aprovado por 8 votos a 0 em turno único de votação. Projeto de Lei número 2/2008 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Omar Miranda, dispõe sobre a publicação no sítio oficial dos órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do município de Conchas, dos nomes, cargos, unidades ou departamentos e correios eletrônicos e no jornal oficial trimestral, no respectivo endereço eletrônico de seus funcionários, empregados e servidores e da outras providências. Em discussão. Com a palavra o autor do projeto. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu peço o voto de tudo dessa casa para esse projeto, que é muito importante. Por que é importante? Hoje, nossa população, ela não conhece quem são os funcionários da prefeitura e quem são, principalmente, os cargos de confiança. Hoje o povo não sabe quanto cargo tem nomeado, quanto que é pago e quem são eles, quais as funções e como cobrá-los. Então, estou fazendo esse projeto de lei para que seja publicado a cada 3 meses. Além de estar no site da prefeitura,
terá que ser publicado no no Diário Oficial da Prefeitura. Quem são os funcionários, quais as funções, quais as localidades. Porque hoje, nós escutamos muitos cidadãos conscientes falar que tem funcionário em tal lugar, em tal bar e tal, e a população não sabe se é funcionário da prefeitura ou não. Por quê? Porque nós não sabemos quem é. Somos nós que pagamos o imposto, somos nós que sustentamos a prefeitura. O prefeito chega, nomeia, coloca quantos cargos querem, e a população não sabe quem é. Não sabe se está em horário de serviço ou se não está. Então, sei que muitos cargos de confiança não vão gostar disso. Até o vereador Darcy está dando risada, o vereador Omar é capaz de se queimar nessa. Sentia isso, mas desculpa a brincadeira, vereador Darcy. Mas é verdade. Nós temos que saber quem presta o serviço público. Qual é o cargo, qual é a função dele. Então, esse projeto de lei, eu peço a todos o voto para que ele passe. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Ainda em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável permanece sentado, quem for contra fique em pé. Aprovado o projeto de lei número 2/2008 por 8 votos a 0. Projeto de lei número 3/2008 do Poder Legislativo de autoria do vereador Omar Miranda dispõe sobre denominação de loteamento localizado no distrito de Juquiratiba. Em discussão. Com a palavra o autor do projeto. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Esse loteamento, ele ocorreu na primeira administração do José Luiz Miranda Zinho Miranda. Começou como um loteamento, como Coab. Era para ser uma Coab, foi uma associação. E não existiu a regularização, não. Grapoab, como o vereador Sidney falou, e demais órgãos. Porque após a administração do Zinho Miranda, entrou outro prefeito, e assim se passou quase 20 anos. Nesse meio tempo foi regularizada a rua, denominada de Francisco Monzano, em homenagem ao sogro do vereador Darciso. E após isso, não houve regularização daquele loteamento. Foi feitas as escrituras, através do uso capião, onde hoje eu gostaria de até de agradecer aqui ao advogado Dr. Ayrton Franzolin, e o ex-vereador falecido aqui, Calil Chaguri, o qual nos ajudou a regularizar a escritura. Mas o loteamento em si não existe dentro do distrito de Juquiratiba. Então, para que a gente criasse o loteamento, regularizasse junto ao cartório, junto aos órgãos competentes, nós precisávamos denominar. Conversando com os moradores de lá, e eu sou um dos moradores desse loteamento, nós se reunimos e resolvemos homenagear o ex-vereador Calil Chaguri, conhecido como Zizinho, que na administração do ex-prefeito Zinho Caran, ele, Zinho Caran e Dr. Ayrton Franzolin, nos ajudaram a regularizar as escrituras. Mas o loteamento ainda não dava tempo, porque para regularizar o loteamento tinha que ter no mínimo 50% de escritura, e não tinha. Hoje tenho, deu a graça que hoje eu sou vereador, estou pedindo o voto de vocês para regularizar o loteamento, que hoje é dito popular Coab, passará a se chamar Loteamento Calil Chaguri. Gostaria de, com isso, nós homenagear o ex-vereador e a sua família e regularizar a situação dos moradores da ex-Coab do distrito de Juquiratiba. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Ainda em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Aprovado por 8 votos a 0, projeto de lei número 3/2008. Projeto de lei número 5/2008 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Miguel Jorge Mirneto, dispõe sobre denominação de logradouro público. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Aprovado o projeto de lei número 5/2008 por 8 votos a 0. Consulta o plenário para a votação dos requerimentos e as moções em bloco. Estão inclusos a votação em bloco dos requerimentos e moções. Requerimentos 60, 61 e 62 em discussão. Com a palavra, vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora, o requerimento 60 trata-se de solicitar informação do senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, como se encontra a revisão do Estatuto do Magistério Municipal.
A gente sabe, tem conhecimento, que a senhora secretária está regularizando, montando esse estatuto. E já houve debate, já houve encontros de professores, e existe um peso muito grande. Já foi, o vereador João Roberto Dalben já batalhou, trouxe pessoas aqui, esse vereador também já trouxe, e nós precisamos se enquadrar os monitores e páginas. A lei do Fundeb, ela é bem clara. Hoje, a educação infantil passou a ser ministrada por professor. Qual é a maneira de incluirmos monitor e página? Eu tenho mais de 20 sessões gravadas aqui que eu já falei, já trouxe. É criar uma nova classe de professores. E nós precisamos ver isso. Nós temos quase 53 entre monitores e páginas que estão recebendo R$600. Trabalham muito mais do que o professor, que outros professores, sendo que eles são a mesma atuação. Os outros professores estão esperando disso para ter o seu plano de carreira, PEBIM, PEB 1, PEB 2. E nós precisamos rever isso. O mais urgente possível enviar essa Casa de Leis. Regularizar essa situação, acertar a vida dessas pessoas. A educação é um ponto fundamental para o desenvolvimento de nossa cidade e de nossa população. Teve-se 3 anos, nós estamos indo para o último ano de mandato. Nós precisamos regularizar a vida desses funcionários, gente. Existem algumas emendas, vai dar polêmica? Vai. Mas qual é a situação real? Dar dignidade a quem educa. É isso que nós precisamos ver. Até agora eu não vi ainda nada, então eu estou solicitando esse requerimento. Sei que a secretária está empenhada nisso. Ela está buscando vários advogados, tá? Só que nós temos pressa. Esse povo não pode esperar mais. Esse povo que está dando aula, esse povo que fez a faculdade, esse povo que fez o que teria que ser feito, ele está sendo lesado. Ele está sendo lesado. Por quê? Porque a lei federal diz que podem. Nós só precisamos que o município se adeque, crie uma forma. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Ainda em discussão, com a palavra o vereador João Roberto. Eu gostaria de acrescentar a essa reivindicação do vereador Omar, que também é uma luta minha, que nós estamos insistindo, não é? E eu estive em contato com a secretária da Educação e ela me garantiu que até meados de julho as páginas e monitoras estarão colocadas no plano de carreira. Então eu acredito que o problema delas vai ser resolvido, não é? E merecidamente, porque o trabalho que elas fazem nas escolas, nas creches, é um trabalho árduo e, como disse o vereador Omar, elas recebem muito menos do que uma professora e elas deveriam receber tanto quanto a mesma coisa que uma professora. Elas são todas professoras, inclusive concursadas e têm pedagogia. Então o direito delas é exercer a profissão como pais e monitora, mas elas têm que ser consideradas professoras e elas vão ser colocadas num setor à parte como PEB 1 e PEB 2, é assim que eu fui informado, né? E que elas vão receber tanto quanto as professoras que exercem, porque elas fazem o trabalho de 0 a 3. De 3 em diante tem um vencimento e elas têm um outro. Então vai igualar o vencimento das páginas e monitoras e elas vão ser incluídas no plano de carreira. Eu acho que, pelo que a secretária falou, em meados de julho tudo isso já está acontecendo e merecidamente o trabalho das páginas e monitoras vai ser reconhecido. É isso aí. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Omar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo com o depoimento do vereador João, mas gostaria de reafirmar aqui, vereador João, que eu acredito que a secretária da Educação, nós sabemos do empenho, da vontade e do desejo dela. O que está faltando
é um apoio, uma assessoria jurídica a ela. Então, esse requerimento é uma forma de ajudá-la, para que o senhor prefeito possa liberar a assessoria jurídica que ela realmente necessita para terminar isso. Senão vai passar, já passou 3 anos, 1 ano da lei. Tá? É 1 ano que esses professores estão perdendo. Então nós precisamos regularizar o mais rápido possível. O intuito é apressar isso. Ainda em discussão. Eu queria, antes até de colocar em votação, deixar bem claro que todos os vereadores sempre lutaram para essa situação das páginas e das monitoras serem regularizadas o mais rápido possível. Eu vejo que regularização não é colocar um nome diferente do que elas estão. Regularização é pôr o salário de acordo com o que recebem pela categoria que elas têm. É isso que tem que resolver a situação. E por mais que a secretária tenha falado ao vereador João que em julho está mandando para cá, não vai resolver a situação porque o salário não vai poder aumentar. Não esqueçamos que estamos em ano eleitoral. Últimos 6 meses de mandato. Não se pode alterar nenhum salário mais, a não ser revisão geral anual que já foi dada em abril. Então, deixar bem claro que por mais que tenha a luta de todos os vereadores, que todos os querem, a lei, a Constituição proíbe e veda qualquer tipo de reajuste salarial agora. Se for para resolver essa situação salarial das páginas das monitoras, tem que ser para janeiro do ano que vem, não para esse ano. Tem que ficar bem claro para elas não ficarem iludidas que em julho já está aqui o projeto e que vai ser aumentado o salário delas. Não pode. Se o prefeito fizer isso de mandar, não tem jeito de acontecer. É crime se ele fizer isso e ele vai responder. E a Câmara até se solidariza nessa situação, se caso aceitar até um projeto desse. Então, deixar bem claro que isso aí é só para o ano que vem. Não é para esse ano. Ainda em discussão? Com a palavra, vereador Tadeu. Eu vou votar contra, senhor presidente, porque está se pedindo uma informação sobre alguma coisa que já foi respondido pelo próprio autor do requerimento, que já vem em julho, pronto, está discutido, não precisa mandar, eu já adianto meu voto. Ainda em discussão, com a palavra, vereador Omar. O autor do requerimento é o vereador Omar, vereador Tadeu, não é o vereador João. Tá? E o que a gente está pedindo é a revisão do Estatuto do Magistério. Fora esses 2 fatos, existem outras coisas que precisam ser mudadas, que podem ser mudadas independente do período eleitoral. Então é que eu sou um analfabeto e o que eu leio eu não compreendo, porque não é possível. Se alguém falar que eu estou irritado, eu estou irritado. Está escrito aqui: requer do Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria Municipal de Educação, informem que fase se encontra a revisão. Muito bem. Este é o requerimento? É. Os senhores já responderam o requerimento. Já informaram para a gente que em julho vem para cá. Para que eu vou votar esse requerimento? E depois dessa longa discussão? Não havendo mais discussão, eu vou colocar em votação os requerimentos. Vamos votar o requerimento 1 a 1, então, já que há divergência aí de posicionamento. Requerimento número 60. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contra. Requerimento 61. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 62. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Aprovado por 8 votos a 0. Moções. Em discussão as moções 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, em discussão com a palavra vereador Sidney. A moção 77/2008, né, como já registrei na tribuna, nada contra a vereadora, a autora da moção, vereadora Eva, mas eu sou contra a moção 77, senhor presidente. Nós colocaremos a moção 77 à parte, então, em votação, vereador Sidney. Moções 73, 74, 75, 76, 78 e 79 em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por 8 votos a 0 as moções 73, 74, 75, 76, 78 e 79. Moção 77.
Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. 6 votos favoráveis, 2 contrários. A moção número 77 está aprovada. Estou justificando, senhor presidente. Pois não, vereador Apenas estou acompanhando o voto a manifestação do vereador Sidney, sem embargos da boa intenção da vereadora Eva, pelo seguinte: eu acho que realmente existe um trabalho a ser feito, que todos nós reconhecemos, isso é indiscutível. Porém, eu acho que a obrigação primeira do administrador público é trabalhar com a verdade. E nesse caso, o que acontece? O senhor prefeito não está esclarecendo suficientemente a população do ônus da construção desse fórum, que eu explico mais tarde. Pois não. Passamos agora à explicação pessoal dos senhores vereadores. A palavra, vereador Omar. Palavra, vereador Omar. Senhor presidente, senhores vereadores, só para voltar um pouco no requerimento, entendo e respeito o vereador Tadeu, mas eu não tenho uma resposta oficial do senhor prefeito sobre o requerimento qual o mesmo se pronunciou contra. Apesar de eu confiar na palavra do vereador João e respeitá-lo, eu não tenho certeza se isso vai vir em julho ou não. Eu quero um documento oficial da prefeitura, ao qual eu posso guardar, documentar e cobrar mais tarde. Porque se o prefeito colocar que em julho está aí, e em julho ele não mandar, eu posso cobrar. Agora, se não tiver assinado pelo prefeito, não tem como eu cobrar. Eu gosto de preto no branco e papel na mão. Relacionado à atual situação que se encontra hoje em nossa cidade, e diversos comentários, de problemas de saúde, educação, em tudo, existe um outro ponto, senhor prefeito. Realmente, a questão da nossa saúde está muito grave. O pessoal que usa o hospital, que necessita do posto de saúde, não está conseguindo o atendimento mínimo e adequado que nossa população precisa e merece. Por quê? Porque você chega no hospital, às vezes não tem médico. A pessoa fica esperando. E está um jogo de empurra-empurra, senhor prefeito. Eu acho que a nova secretária tem que dar uma mudada. A única coisa que eu achei interessante no hospital, que tive várias reclamações e fui lá, é que hoje está tendo uma triagem no hospital. A pessoa chega lá, está sendo reencaminhada para o posto de saúde, com um bilhetinho. Eu acho que não precisa disso. Eu acho que precisa, senhor prefeito, é a secretária da saúde, ou a equipe da saúde, fazer um trabalho diferente e o senhor pôr mais dinheiro por médico. Porque o nosso problema é médico e dinheiro para a saúde nós temos, desde que nós tratamos como prioridade. Falando ainda, senhor prefeito, em cobrar, eu também gostaria de cobrar de Vossa Excelência, senhor prefeito, certo? E gostaria que a informação fosse real. Chegou hoje, aqui ao meu conhecimento, através de alguns funcionários da almoxerifado, mas como não é cargo de confiança, eu não posso reafirmar. Fiquei sabendo que hoje o senhor comprou as manilhas para substituir os bairros. Fiquei sabendo que foi pedido 40 manilhas de 80 armada e 12 ou 17 manilhas de 1 para colocar lá nos bairros dos polis. Realmente agora o senhor vai fazer o serviço certo. Colocar as manilhas de acordo com o que o engenheiro pediu e vai trazer de volta as manilhas para a obra para onde ela era destinada. Espero que isso seja real, porque a nossa população vai ficar muito contente. Porque um dos motivos que eu denunciei na SEM, senhor prefeito, é o desvio do objeto, o desvio da obra. Se o senhor está consertando, eu fico muito feliz. Não pelo conserto, e sim porque a população vai ter o que merece. Não é porque o povo lá do sítio que tem que ter porcaria. Desculpa a expressão. Para algum lugar vai como de uma casca de ovo. Certo? Então agora eu fico contente.
certo? Se isso for real. Amanhã até vou passar para confirmar o fato. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. A palavra, vereador Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas algumas observações a respeito do que a gente tem observado em nossa cidade. Primeira questão que eu coloco para os senhores vereadores é saber quem é que está pagando tanto rojão aqui na nossa cidade. Nós sabemos que o senhor prefeito, nessas carreatas eleitorais que ele promove, ele faz com o carro oficial, gastando a gasolina, um pouco mais da gasolina, né, aqui da nossa cidade. Mas eu duvido que o senhor prefeito tenha tirado do próprio bolso o dinheiro para soltar rojão. Ou algum do seu secretário, ou quem o acompanha. Mas eu duvido. De novo, nós temos dinheiro público sendo estourado aí na praça. Mas não é só isso, porque nós temos vários problemas do uso da administração pública em época de eleição. Eu acho que os vereadores têm que ficar bem atentos. Eles têm que ficar de olhos abertos do uso da máquina eleitoral. Seja pela sessão de ônibus, seja pelas máquinas que estão fazendo obras em propriedades particulares. Eu tive a notícia de uma máquina que estava no distrito de Juquiratiba e que ficou atolada lá dentro de uma propriedade particular. Quer dizer, nós precisamos saber se isso é verdade, se isso realmente aconteceu. Eu preciso confirmar. Eu não estou afirmando, eu estou questionando, mas precisa saber o que aconteceu, né? Enfim, está se usando de uma forma incontrolável o dinheiro público na esperança de se eleger novamente. Alguém aqui disse, e eu votei até contra um requerimento aqui, de uma moção, melhor dizendo, ao senhor prefeito, mas eu acho que ele tem que esclarecer certinho certas coisas. Não adianta soltar foguete, a população precisa ser informada do que está acontecendo. Quando nós falamos aí do custo, que ganhou alguma coisa, não ganhou nada, gente. O Estado, infelizmente, tem dado muito pouco aos municípios e não daria um fórum se não houvesse uma contrapartida de mais de R$1 milhão, sem considerarmos que essa região aqui terá necessidade de reurbanização. Para todos terem uma ideia, hoje, o acesso ao terreno onde o fórum será construído, não existe acesso. Ele vai ter que abrir ruas, vai ter que gastar um dinheiro formidável além daquilo que faz parte do convênio, que é 20% da obra contratada. Agora, qual é a preocupação aqui? Não me lembro qual foi o vereador que levantou essa questão. Acho que foi o vereador Sidney que falou do galpão lá do lixo reciclável, é isso? Está inacabado. O prefeito, acho que ele vai se caracterizar como o prefeito das obras inacabadas. E nós podemos citar aqui rapidamente, lembrando, foram os senhores que me falaram, Jardim São Benedito, por que ele não entregou até hoje? Eu respondo já, por pura incompetência, por má gestão. Ele está devendo o que ele não pagou, o que ele contratou ano passado. Isso está documentado na Câmara porque ele queria um projeto, dinheiro, para pagar a dívida do ano passado. Então, senhores mutirantes, pergunta se o senhor prefeito pagou as contas do ano passado. Não pagou, é por isso que a obra não sai. É isso que vocês devem lá na frente, a hora que escolherem o futuro administrador de nossa cidade. Escola de Juquiratiba. Estou cansado de ouvir aqui que é uma obra inacabada. Se não é inacabada, é mal feita. Porque obra que chove dentro, tem logo até amanhã. O que mais? Posto de saúde. Está lá, por que não está inaugurado? Eu nunca vi governante que não gosta de inaugurar coisa. Alguma obra. Por que não está inaugurando? Alguma coisa tem. E também vai se caracterizar, como disseram alguns vereadores aqui, pela destruição da nossa cidade, tal qual o custoso e difícil aterro sanitário, que ele simplesmente destruiu. O aterro, hoje,
está em vias de ser objeto de interdição. Então, o que eu quero dizer e quero colocar é que a gente tem que tomar cuidado quando se faz o elogio. Eu reconheço que ele lutou bastante por esse fórum aqui, não tenha dúvida. Só para concluir, senhor presidente. Mas nós temos que deixar a população bem esclarecida a respeito de todas as questões. A principal questão do prefeito, ele tem que ter capacidade de administrar, ele tem que distinguir as coisas. Repetindo, se me permite, citação dos vereadores aqui, para que construir uma escola no Jardim Joanim Párez quando a periferia está precisando urgentemente de uma creche escola? Se alguém me explicar, com bom senso, por quê, eu vou ficar satisfeito. Eu não sei se tem alguém que pode me explicar. Seria isso, senhor presidente. Explicação pessoal, vereador Sidney. Senhor presidente, senhores vereadores, é importante frisar, eu acho que nós estamos vivendo um momento delicado, que nós precisamos aqui deixar claro para a população, para as pessoas que acompanham. Realmente, o galpão do FEIDRO, para quem vai na represa, quem vai no asilo, que passa ali, vê o galpão totalmente, uma construção, com estrutura metálica e tudo, sendo utilizado por elementos, usando entorpecente, fazendo prostituição, uma coisa que é dinheiro do povo, por falta de contrapartida. E uma construção no valor irrisório, perto da construção, uma importância que é um fórum da construção que vai ser de quase 4 milhões. Então, quer dizer, vamos deixar de balela, de enganar o cidadão, gente. Vamos trabalhar, até porque o cidadão está esperto. A hora que passa as meia dúzia de carrinho buzinando e sortando rojão com o dinheiro do povo, a turma vaia. Eu vi na Rua São Paulo esses dias. Inclusive uma senhora falou comigo, mas como que vocês deixam usar a gasolina do povo para fazer isso aí e ficar andando? Falei, gente, tem que pegar. A comissão processante está lá na Câmara. Né? A comissão processante está investigando os combustíveis. Está na Câmara. A Ponte Preta, por exemplo, por que não saiu? Bairro de Luiz Gama, São Roque, tudo abandonado, isolado. Então, quer dizer, as casinhas do São Benedito é usado para lavagem de dinheiro, gente. É material de construção saindo por ralo, de tudo canto, fio. Coisa, uma vergonha na cara dura ainda. Então, quer dizer, o povo está vendo, a população está vendo, e nós estamos aqui para fazer, para alertar, porque não vamos deixar passar. A gente tem que separar o joio do trigo. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu fico contente quando um vereador vem a somar, como o João Delbem, vem a somar numa indicação minha, a Eva Campos. Só que eu gostaria de uma correção, senhor presidente, que dissesse o autor, o anterior da reiteração, que diz, reiterando, né? Então, eu já fiz essa indicação de número 70, que é a do construção de um abrigo na rotatória lá. Então, eu fico contente. Só que eu gostaria, da nossa secretária, então, com autorização do senhor, dizendo de quem é o autor da indicação. E a outra também é a reiteração aí, que o João Delbem pede também aí sarjeta, nos Tomazela e calçamento, eu também já fiz. Eu fico contente, quem sabe somando acontece, senhores vereadores. E nada de demagogia, não, eu fico satisfeito. Por outro lado, eu também estou ouvindo aqui o vereador Omar falar das manilhas. O senhor prefeito já falou, o secretário Ney, que se faz presente, também falou. Eu estranho o vereador Omar dizer, eu até não gosto de falar na maneira que ele falou, porcaria de manilha, qual ele aceitou
na rua Pedro Salgado, lá mais de 150 metros, colocadas. Está lá. Onde foi aquele estardalhaço lá que o alemão fez 3 vezes, 4 vezes lá, onde o vereador Omar passava todos os dias. E lá é interessante. Lá é sentido que vai para o cemitério, tem outros moradores ali, e ali ele achou legal, não achou que é porcaria, está enterrado lá, mais de 150 metros de manilha. Eu, em conversa com o nosso povo, lá do bairro dos Polinhos, Morrão, então o povo só aceita a retirada, vai ter um manifesto, o povo aceita a retirada dessas manilhas, vai um caminhão com 10 e traz 10. Por exemplo, assim, o caminhão só vai carregar as manilhas se descarregar 10. Um exemplo assim, são 80 e tantos tubos lá. Então está aqui, eu quero deixar bem alertado que o povo só aceita nessa maneira. Por outro lado também eu fico contente da ambulância ter chegado, até eu achava que era a doação nossa da Câmara, né? Mas de qualquer maneira, está de parabéns aí a deputada, aí, o pessoal que trabalhou em cima, eu parabenizo. É somatória para nosso povo de Concha. E só que nós estamos aguardando uma ambulância, é uma promessa de campanha do senhor prefeito, então já está vencendo aí, e o nosso povo está à mercê, nosso povo de Jiquiratiba está à mercê esperando essa ambulância. Eu fiquei tão contente, ganhamos uma, temos aí, como o senhor presidente pronunciou aí, os 50 mil, daqui a pouco, pela demora, vai comprar só meia ambulância com 50 mil, porque a coisa vem subindo. Então, eu acho que a administração tinha que olhar por esse lado. Eu nunca vi falar que carro abaixou, carro novo. Então, eu acho que já faz alguns tempos, né, senhores vereadores, senhor presidente. Então, o dinheiro não deve estar aplicado, deve estar guardado, esse juro tão baixo, né? Então, eu aguardo, e o povo de Jiquiratiba aguarda essa ambulância, ansioso lá, que estamos esperando aí, aos 3 anos e meio, aí 4. Por outro lado também, está aqui o nosso secretário Ney, eu venho empenhando tanto nas pontes, de Jiquiratiba temos 2 pontes precárias, não está passando mais caminhão com pedra, porque elas estão comprometidas. Eu tenho uma filmagem aí já antiga que eu digo aí deve ter 4, 5 meses. Então eu tenho provas, eu tenho dados, eu torço que não tombe um ônibus com nossas crianças, com nossos passageiros, porque aí é comprometedor. Está lá, já foi negociado as árvores, lá em Jiquiratiba, próximo, não tem nem quase carreto, então está lá as árvores. Eu gostaria dessa atenção especial nessas pontes, urgente, não tem mais o que esperar, que qualquer dia com um veículo pequeno, só para completar, senhor presidente, eu acho que é de certa relevância esses assuntos, então só para deixar bem caracterizado que daqui uns dias cai a ponte com um cavaleiro em cima, com um charreteiro. Então, tá aí, eu estou aguardando essas pontes, que é logo ali no Rio Salgado mesmo ali, as proximidades do nosso distrito. E também, fiquei tão contente, este vereador vem lutando com o campo de futebol, correr atrás daí da ALL, que é a concessionária aí, linha do trem, para melhor entender, que transporta os vagões aí. Então, fui em busca, trouxe o diretor, para a gente ver se conquistava um terreno às proximidades da estação do trem. Então, um pouco dificultoso. Aí o Benedito Prata, vendo a dificuldade, e vê as nossas crianças brincando na rua, com bola, e ele doou o terreno para a construção do campo de bola. Só que está lá, aguardando a retirada dos tocos, e essas árvores também, que é para a ponte, foi negociada com ele. Está lá. Então, esses tocos terão que ser retirados para a construção do nosso campo. E a criançada, os adultos, os atletas nossos, e o povo está esperando essa obra. E que é de custo baixo.
É questão de arrancar 30 tocos lá de árvore, está quase plano já, pouca despesa. Então, eu gostaria dessa atenção especial aí, o mais rápido possível. Seria isso, senhor presidente, nobres colegas. Palavra ao vereador Agenor, depois em seguida a vereadora Eva. Senhor presidente, nobres colegas, eu estava aqui atento, ouvindo o pronunciamento de cada vereador. Eu ouvi, assim, com muita atenção o que o vereador Sidney estava colocando aqui na tribuna. O vereador Sidney está coberto de razão quando ele fala que precisa esclarecer melhor para o povo. Porque, às vezes, é uma questão, como o vereador Tadeu falou, é uma questão de gerenciamento do dinheiro público. O João Delbem também abordou com muita propriedade esse tema. Quando aqui hoje agradece o prefeito pela conquista de um fórum para a nossa cidade, é louvável sim, é um sonho de muitos anos, desde quando o atual prefeito Zelão Pavan correu atrás, nós fomos atrás da secretaria do presidente do Tribunal de Justiça, enfim, fazer o pedido. Até então, na época, era o deputado estadual Crespo, nos acompanhou algumas vezes atrás disso. É uma conquista que todo o povo de Conchas se orgulha com isso. Mas quando o vereador Sidney coloca que precisa esclarecer o povo, é porque está faltando muita coisa em nossa cidade. Haja visto a Ponte Preta, quantos anos fazem que está no chão. A princípio, precisava de R$80 mil para fazer a estrutura para que a ponte fosse recolocada no lugar. E para aquele povo ter acesso nas suas propriedades. Diziam que isso não era possível. Hoje se fala que fica em R$150 mil. E nada acontece. Foi ganho a ponte metálica, mas a prefeitura não tem a sua contrapartida, que é a estrutura para colocar a ponte em cima. Isso, a meu ver, é um descaso muito grande com o povo daquela região. Talvez não tenha muitos votos lá, é por isso que o prefeito não está preocupado com aquilo, vereador João, que você tanto fala naquela Ponte Preta e com razão. Entristece a gente terminando o mandato de 4 anos e o prefeito nada fez para que aquele povo tivesse acesso nas suas propriedades. Muitas granjas estão ficando paradas porque não têm acesso. O direito de ir e vir, que todo cidadão teria o direito, mas aqui em Conchas é diferente e eles não têm. As casas do loteamento São Benedito, o vereador João tem acompanhado de perto. A gente sabe que o prefeito usou o dinheiro para acabar aquele loteamento, entregar as casas que os próprios moradores construíram e não estão tendo o direito de ir morar em suas casas. Por falta de gerenciamento ou por falta de vontade política do prefeito de construir. Agora vai buscar um secretário de obras que ninguém sabe de onde apareceu, dizendo que é o salvador da pátria. Se nem consegue terminar aquele tratamento, aqueles esgotos, para fazer com que 132 famílias que construíram as casas para eles morarem, nem isso eles conseguem fazer, vereador João. Eu não sei o que esse secretário está fazendo. Em 60 dias ele foi 3 ou 4 vezes para Brasília com o dinheiro nosso de Conchas e nada trouxe para Conchas. Porque o fórum já fazem muitos anos que está sendo trabalhado. A escola já faz quase 2 anos que está sendo trabalhado para conseguir essa verba para construir essa escola creche. Então eu não vi nenhum trabalho desse salvador da pátria ainda em Conchas, a não ser de passear em Brasília com o nosso dinheiro. Eu acho que vai ter que
pedir o ressarcimento desse dinheiro se ele não conseguir nada. Porque ninguém vive de promessa. A promessa dá certo uma vez, duas vezes, mas até quando nós vamos ficar pagando para ele ficar passeando com o nosso dinheiro? Eu acho que está na hora do povo fazer um protesto. Nós aqui já estamos cansados de falar que ele tem que mostrar por que veio. Só para concluir, presidente, eu acho que chegou o momento da gente esclarecer para o povo que chega de enganação. Eu acho que estamos chegando nas vésperas das eleições. O povo, isso, a meu ver, presidente, o prefeito está menosprezando a inteligência do povo de Conchas. Porque o que ele está fazendo com essa famosa Ponte Preta, o loteamento São Benedito, o povo de Conchas não pode aceitar pacificamente tudo isso que está acontecendo. E nós aqui ficamos cobrando e nada acontece. Essas pessoas pagando, desde o dia 4/12 de 2007, ele prometeu de entregar essas casas. Tem gente que ajudou a construir as casas que encaixotaram sua mudança porque não estava aguentando mais pagar aluguel. Isso já se faz em 7 meses. E eles não conseguiram ir para a casa que eles ajudaram a construir. Isso é uma falta de respeito com essas pessoas. E isso não pode ser admitido mais em nossa cidade, porque a nossa cidade é composta de pessoas bem intencionadas, pessoas que não têm maldade com ninguém, e eles merecem respeito. Essa gente do loteamento São Benedito, o prefeito está faltando com respeito com essa gente, porque dinheiro veio para ele terminar e não terminou. Onde ele usou esse dinheiro nós não sabemos. E agora ele vai protelando, remarcando, e eu não sei até quando vai isso. O Fórum de Conchas, a contrapartida do nosso município, o prédio vai ficar em 4 milhões. Nós sabemos disso. Só que o nosso município tem que entrar com 800 mil reais. Esses 800 mil reais dava para colocar a Ponte Preta no seu devido lugar, entregar o loteamento São Benedito, colocar um ortopedista que o vereador Darciso falou que está vindo de cada 8, 10 dias, colocar um ortopedista de plantão no hospital. Enfim, com 800 mil reais dava para se fazer muita coisa que está faltando hoje. Mas o absurdo que eu ouvi aqui hoje, e eu não acredito que seja verdade, que uma máquina foi numa propriedade particular e ficou atolada lá, de sábado, domingo, segunda e terça. Eu não quero acreditar um negócio desse, porque as nossas estradas municipais estão todas esburacadas, faltando manutenção, e a máquina atolada na propriedade. O que será que foi fazer lá? Será que eu acredito que ela foi tirar algum material para trazer na estrada municipal. Porque se for dessa forma, tem que botar a gente na cadeia, que não dá para aceitar mais esse tipo de coisa. Eu acredito que ela foi lá para tirar algum material para fazer a estrada municipal. Porque não é fazer serviço particular, eu acredito que não seja. Porque o secretário que ocupa o cargo de confiança, ele tem que ter o mínimo de responsabilidade e não aceitar um negócio desse. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. A palavra, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero falar a respeito da indicação número 70 de 2008, que é uma reiteração. Eu percebi que o vereador Darciso ficou um pouco preocupado quando ele viu a indicação, até ele comentou aí, né, que gostaria que o nome dele estivesse aqui. Eu quero dizer, vereador, que eu não costumo fazer indicação de outro colega. Fui procurada por alguns pais e vim nessa casa para fazer essa indicação, mas como nós temos nossa funcionária, que é a Luciana, muito competente, quando cheguei ela disse, Eva, essa tem que ser uma reiteração, porque o vereador Darciso, há algum tempo, já fez essa indicação. Então, vereador, aqui consta, assim, olha, vou ler para o senhor. A presente indicação visa ainda reiterar a indicação número 29 de 2008,
de autoria do vereador Darciso Aparecido Leite de Almeida. Então, foi colocado o seu nome sim, viu? Eu vim fazer porque é pedido de alguns pais, não sabia que o senhor já tinha feito. Entendeu? Entendi. Não, mas eu tenho que explicar para o senhor. O senhor achou que o nome do senhor não estava aqui. Estava sim, que a Luciana é muito competente, no mesmo instante já viu, né? Passou que o senhor já tinha feito, então foi uma reiteração, né? É uma reiteração, coisa que o senhor já tinha feito, e eu fiz em cima, porque com certeza seus pais procuraram, porque o senhor, né, pediu, mas não tinha conseguido, quem sabe, né, eu consiga. Então, foi por isso. Então, o nome do senhor consta aqui sim, viu? É isso aí, senhor Não, presidente, senhores vereadores. Vossa Excelência já se manifestou. Com a palavra, o vereador João Roberto Delbem, explicação pessoal. Eu gostaria, finalmente, umas rápidas palavras, já que nós tocamos nas páginas e monitoras, dizer que realmente a nossa luta, não é, vai acontecer, que inicialmente o que nós queríamos para as páginas e monitoras é que elas fossem reconhecidas como professoras do ensino básico infantil de 0 a 3 anos. Isso vai acontecer porque elas vão ser colocadas no plano de carreira. Eu acredito no senso de justiça da secretária da Educação e ela já passou a informação que tudo isso vai acontecer. Essas páginas e monitoras, elas estão adequadas para ser consideradas PEBIM, professoras do ensino básico infantil de 0 a 3 anos. Quanto ao vencimento, se realmente, como disse o vereador Miguel, se elas não puderem receber nesta gestão, eu tenho certeza que na próxima os seus vencimentos serão igualados e receberão como professoras do ensino básico infantil que bem merece. Eu acredito no senso de justiça e da secretária da Educação. E aproveitando também que estamos falando de educação, gostaria de dizer que eu fiz um pedido para que os ônibus escolares tivessem em cada um monitor. E ela também pensou realmente que é muito importante que aconteça isso, não é? Porque tira a responsabilidade dos motoristas, que além de dirigir, tem que olhar as crianças dentro do ônibus. Então, eu acho que a colocação de um monitor em cada ônibus é importante, e ela também nós conversamos a respeito, e ela achou uma indicação interessante. Eu acho que ela vai encontrar uma forma de colocar um monitor em cada ônibus, que isso vai facilitar a vida dos motoristas, a vida dos pais das crianças e das escolas que recebem essas crianças todo dia. Então, eu acredito que também pode acontecer a colocação de um monitor em cada ônibus escolar. É isso aí, senhor presidente. Bom, foi bastante assunto essa sessão. Só complementando aí um pouco a questão que o vereador Darciso colocou, de constar o nome da indicação, de quando é reiteração, a vereadora Eva explicou que no corpo da reiteração já consta. Mas nós estaremos, então, eu vou solicitar à secretária, quando dá leitura em pauta, que conste também que a reiteração do vereador, quando for no caso. Vou solicitar à secretária que na montagem da pauta conste isso. Tá? Em situação do que o vereador Omar falou, do hospital está fazendo uma triagem, encaminhando o paciente para o posto, primeiro que eu discordo que o hospital está lá para fazer o atendimento. Se a pessoa está procurando o hospital, é porque não tem médico no posto. Porque se tivesse médico no posto, não estava indo no hospital. E conversando com a secretária da Saúde essa semana, ela me disse que já abriu 2 sindicâncias para apurar abandono de 2 médicos do posto de saúde. Então, parece-me que ela está tomando as providências quanto a não ter os médicos, tem médico aí que está faltando, não está comparecendo ao trabalho. E em relação a aumentar salário, não esquecemos que todos nós vínhamos escutando a mesma ladainha, porque o salário do médico da família é pouco, era 5.500. Nós fizemos a gratificação, R$7.000 já passa o salário do médico da família, e cadê os médicos? Então eu acho que o problema não é salário, eu bato na tecla, já batia naquela época, o problema é que a prefeitura de Conchas, a cidade de Conchas, caiu em descrédito. Dificilmente vem médicos aqui porque passou por diversas dificuldades. A secretária atual está pegando aí o barco andando no final de mandato, mas
A realidade é essa, ela não tem culpa de nada disso, mas está essa situação, é o descrédito que impera em nossa cidade e não vem. Provavelmente essa situação vai se normalizar a partir do próximo mandato de outro prefeito. Lembrar também, bem como disse o vereador Omar, o vereador Darcy, dinheiro para a saúde, não podemos reclamar que não tem dinheiro, tem 5 milhões no orçamento da saúde. É um belo orçamento. Poderia ser mais, lógico que poderia ser mais, porque dinheiro para a saúde nunca é demais. Mas 5 milhões é quase o triplo do que quando eu trabalhava quando eu era secretário. Dá para fazer um bom trabalho, dá para poder organizar e dar um atendimento mínimo e decente para a população. Porque por falta de dinheiro não dá para dizer que não tem orçamento. E quando tem dinheiro não gerencia, porque o dinheiro está parado lá que a Câmara devolveu e não compra a ambulância. Que a ambulância poderia até ser destinada ao distrito, que é promessa aí do prefeito que até hoje não cumpriu. E lembrar a todos que, falando um pouco também em saúde, que dia 5 de julho haverá uma campanha aí de prevenção ao câncer de mama no nosso município, através do Dr. Eduardo e dos médicos da Unesp. A multinacional Avon também participa, fornecendo toda a assistência financeira para essa campanha que está sendo desenvolvida aqui em Conchas. Vai ser feita uma palestra no Lions Club no dia 5. Virão mais de 20 médicos da Unesp. É um mutirão que vai ser feita uma passeata aí pela cidade, com distribuição de camisetas. A Câmara, através de todos nós vereadores, está apoiando essa iniciativa. Nós fizemos uma devolução de R$ 1.600 para a compra de camisetas. Então tem o apoio da Câmara Municipal, incentivando as mulheres aí na prevenção do câncer de mama, que é uma doença que mata muitas mulheres, e acho que Conchas é privilegiada por essa situação. Acho que o vereador Wilson já tinha tocado nessa campanha há alguns tempos atrás, então vai estar acontecendo dia 5, e a Câmara tem papel decisivo nessa situação. Eu declaro encerrada esta sessão, marcando a próxima para o dia 2 de julho, às 20 horas. 2 de julho. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva Concha!